Bem-vindos a mais um videocast Agricultura Agora. Estes videocasts realizam-se no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura. Já sabe que pode e deve seguir atentamente o site do Jornal de Negócios e o site do Correio da Manhã, onde pode ver este ciclo de 8 videocasts na íntegra. Hoje, o último videocast deste ciclo, falamos justamente com Cláudia Coelho, da PricewaterhouseCoopers, para um balanço geral do Prémio Nacional da Agricultura e da agricultura portuguesa de uma forma geral. Cláudia, muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui. Em 10 anos de Prémio Nacional da Agricultura foram aceitos mais de 9.000 candidaturas, corrija-me se eu estiver enganado, e atribuídos 150 prémios nas diferentes categorias. Estes números fazem do Prémio Nacional da Agricultura um sucesso? Boa tarde, em primeiro lugar. Claramente fazem do Prémio da Agricultura um sucesso. Portanto, esta é uma iniciativa que já tem cerca de 10 anos. Já vai na 11ª edição, não é? Exatamente. Na verdade, a PwC tem apoiado esta iniciativa desde o início e é um trabalho que se tem vindo a verificar que está a dar frutos. Ou seja, o que é que nós temos? Temos, de facto, o prémio começou com cerca de 50 candidaturas e estamos agora com um número recorde de 1.321 candidaturas apresentadas na última edição. E, portanto, isto traduz, no fundo, a capacidade de termos um prémio ao longo de tantos anos e que continua a crescer. Mas isso é também, esses números, não é? Essas 1.321 candidaturas na edição anterior, é um sinal inequívoco de vitalidade, não é? É isso, porque no fundo o que nós temos é uma iniciativa que não está a perder a sua atualidade, muito também porque o próprio setor está em evolução, não é? O que nós assistimos é um setor que está a acompanhar todos os desenvolvimentos, está a procurar modernizar-se, está a inovar e, portanto, acabamos por ter mais empresas, mais iniciativas que depois acabam por resultar em mais candidaturas, naturalmente. Eu posso depender das suas palavras que este prémio é um sucesso? Pode depender que é um sucesso. Eu acho que não devemos ter em Portugal muitos prémios que tenham esta continuidade e esta capacidade de anualmente juntar um número tão elevado de candidaturas num setor. Se nós pensarmos que temos cerca de acima de 1.000, nos últimos 6 anos nós temos tido acima de 1.000 candidaturas, num setor que tem 40.000 empresas, significa que é uma capacidade muito grande de mobilizar, de facto, empresas para se candidatarem. E o sucesso do Prémio Nacional da Agricultura espelha o sucesso da agricultura portuguesa ou não? Vem acompanhar e eu julgo que também estimula o desenvolvimento do setor agrícola, ou seja, todos os anos o Prémio Agricultura é pensado e é revisto numa lógica de procurar identificar boas práticas, desenvolver o que são os critérios de avaliação no sentido de cada vez mais valorizar aquilo que são os fatores diferenciadores, a inovação, no fundo esta procura constante que o setor agrícola tem que ter. E, portanto, com isso, eu acho que há aqui um papel importante de dinamização do setor, de sensibilização e de comunicação para aquilo que são as melhores práticas, a inovação que é esperada no setor. A inovação tecnológica, científica? Aos vários níveis, claro, nós temos cada vez mais, e isso é algo interessante para nós, PwC, que analisamos as candidaturas, é interessante verificar que cada vez mais temos soluções que aplicam tecnologia à agricultura. Isto tem imensas vantagens, quer do ponto de vista da própria eficiência da agricultura, da produção, quer do ponto de vista da utilização, por exemplo, da água e outros recursos, e, portanto, cada vez mais nós vemos que os projetos já associam as componentes tecnológicas a um setor tradicionalmente menos adepto ou aderente à tecnologia. Essa incorporação, fruto da experiência destes últimos anos, já é uma incorporação natural por parte dos agricultores da ciência e da tecnologia nos projetos? Não, ela não é natural, mas é obviamente necessária e hoje em dia qualquer projeto agrícola que se lance nesta altura tem obviamente esta componente em consideração. O prémio tem vindo também a fazer esta adaptação ao nível do que são as categorias, ou seja, todos os anos há categorias selecionadas para diferenciar projetos e, por exemplo, este ano nós temos agricultura digital, que traduz claramente aqui também a vontade de receber projetos deste tipo. Isso é o que eu dizia há pouco, que acaba por estimular também a apresentação de projetos e obriga também aqui os agricultores a pensar: se há uma categoria destas, então eu deveria estar aqui a trabalhar neste sentido. Nós já vamos falar com mais detalhe mais à frente sobre o papel hercúleo da PricewaterhouseCoopers no Prémio Nacional
da agricultura. Mas antes, diga-me uma coisa, em termos macroeconómicos, qual é que é o quadro da agricultura nacional? A agricultura... Está de boa saúde e recomenda-se? Não, a agricultura em Portugal é claramente um setor que tem vindo a crescer. Portanto, Portugal apresentou o quarto maior crescimento do valor da produção agrícola de toda a União Europeia. Portanto, este é um sinal positivo. Nós crescemos 15% em relação a 2020, portanto, os dados de 2021... São números fantásticos, não é? São números ótimos. Também representam aqui, no fundo, o investimento que tem ocorrido em determinados setores, como é o caso, por exemplo, do olival intensivo com regadio, e que tem resultado em valores recorde de produção a nível, por exemplo, do azeite. Ou seja, a agricultura pesa cada vez mais em termos globais na economia portuguesa. Sim, portanto, tem vindo a crescer, em 2021 teve 2%, cerca de 2%, portanto 1,7% na verdade. Agora vamos aqui ao contributo da PricewaterhouseCoopers, específico no Prémio Nacional da Agricultura, que é um trabalho hercúleo, não é? E começa numa primeira fase, porquê? Por uma validação das candidaturas? Na verdade, há algum trabalho feito antes, ou seja, começa com o planeamento do prémio da edição de cada ano e, portanto, nesse momento é o momento em que, em conjunto com os restantes parceiros do projeto, refletimos sobre que categorias é que se pretende ter, e isto também face ao que são as tendências, aquilo que se quer, no fundo, estimular em termos de projetos. Revemos a metodologia, ou seja, cada candidatura responde a um questionário e esse questionário é revisto todos os anos também para, no fundo, garantir que estamos atualizados e que estamos sempre a colocar as questões mais pertinentes. Portanto, esse é o nosso trabalho de preparação. Depois, então, o prémio é lançado, há um certo período para as empresas apresentarem os seus projetos. E depois o vosso trabalho é um trabalho de validação? De confirmarem se as candidaturas estão adequadas? O nosso trabalho, e por isso é hercúleo, eu acho que é uma boa palavra, o nosso trabalho consiste em fazer uma análise de cada candidatura apresentada, uma análise objetiva, na medida em que nós temos uma grelha de avaliação que pontuamos de acordo com essa grelha. E depois das candidaturas? Pronto, então, retomando, nós fazemos o planeamento, é lançada uma candidatura. Depois dessa candidatura ser apresentada, todas elas são avaliadas pela PwC e esse é um trabalho que passa por analisar cada candidatura face a um conjunto de critérios em várias áreas que incluem inovação, sustentabilidade, por exemplo, e que procuram garantir que os projetos são completos nesta lógica de terem as várias valências relevantes para um projeto de sucesso hoje em dia. A sustentabilidade tem um peso cada vez mais determinante nas candidaturas? Tem, na medida em que a sustentabilidade é cada vez mais um fator transversal a toda a economia e, portanto, questões relacionadas com a integração de fatores de sustentabilidade na agricultura são essenciais, que vão desde a otimização de consumos de água, questões relacionadas também com a economia circular, com o uso de fertilizantes, com o uso de energias renováveis, portanto, tudo isto são questões relevantes para todos os setores. Sustentabilidade, esses aspectos que referiu são os aspectos mais importantes neste momento de maior sensibilidade em relação à sustentabilidade para o setor, para a agricultura? Eles são, a sustentabilidade é um fator que tem vários eixos, não é? E, portanto, eles não vivem uns sem os outros e, portanto, temos os fatores económicos, ambientais e sociais e, portanto, um projeto que integre fatores de sustentabilidade é um projeto que, além de todas as questões relacionadas com os aspectos financeiros, com a produção, tem depois a vertente ambiental e social também trabalhada de forma a potenciar aí a criação de valor, a otimização de recursos, etc. Portanto, depois da preparação do desenho do prémio, depois da validação das candidaturas, outro aspecto vital da vossa intervenção é a atribuição de uma classificação, de uma pontuação às candidaturas. Sim. Então, na verdade, o que nós fazemos é avaliar todas as candidaturas segundo uma grelha de avaliação com critérios objetivos e essa informação serve para nós construirmos, no fundo, um top de candidaturas. Esse top é depois apresentado a um comitê e depois desse comitê é que vai para júri. Portanto, temos aqui vários filtros de análise. O grande trabalho da PwC é pegar, no fundo, no que são 1.200, 1.300 candidaturas e conseguir
reduzir a um número limitado, que são as melhores candidaturas, que depois a seguir vão passar pelos filtros seguintes em termos de avaliação. E ao júri, chega quantas candidaturas chegam ao júri de cada uma das categorias? Chegam à volta de 10 candidaturas de cada... As 10 mais bem Sim, classificadas. mas que passam previamente por um comitê, portanto há aqui todo um processo. E depende... Um comitê de especialistas no setor, em cada não é? Sim, em cada uma das áreas específicas. Em avaliação, sim. Depois o júri acaba por ter aqui o papel soberano de decidir face também ao conhecimento que tem do setor, à experiência, tudo isso, que são aqueles fatores diferenciadores, não é? E aí atribui uma pontuação, o júri. O próprio júri faz a sua Já houve avaliação. algum empate? Há situações, obviamente, em que há alguma discussão e normalmente acaba por surgir a solução de termos as menções honrosas, não é? Que acabam por permitir premiar de alguma forma as empresas que não tendo sido as melhor pontuadas e as selecionadas no conjunto pelo júri, são iniciativas que levaram a discussão e que se entende que devem também ser reconhecidas. Acha que o Prémio Nacional de Agricultura, que já vai na 11ª edição, tem pelo menos mais outras 11 edições pela frente? Enquanto que o setor continuar a crescer claramente, e eu acho que é um setor que, como nós vimos recentemente, com todo o contexto internacional, é um setor que se entende que tem que ser desenvolvido e que faz sentido em todos os países. E, portanto, Portugal tem uma aposta no setor agrícola e, portanto, eu acho que temos todo um caminho pela frente em termos de mais projetos e mais candidaturas. Cláudia, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui neste videocast, que é o último videocast no ciclo de 8 realizados no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura. Já sabe, esteja atento ao Jornal de Negócios, também ao site do Correio da Manhã e ao site da iniciativa prémioagricultura.pt, onde poderá ver todos estes 8 videocasts.